O que você deseja? Qual a sua necessidade? Y la mujer le va a decir, yo habito en el medio de mi pueblo, yo no tengo ninguna E a necesidad. mulher vai dizer, eu vivo aqui no meio do meu povo, eu não tenho nenhuma necessidade. Pero el profeta estaba comprometido Mas o profeta estava comprometido. y tenía que bendecirle. E ele tinha que abençoá-la. Y investigaron su vida E investigaram a sua vida. y descubrieron que ella no podía tener hijos. E descobriram que ela não podia ter filhos. Y vino el profeta y le dijo a ella, E veio o profeta e disse a ela, al año siguiente por este tiempo, ao ano seguinte, por esse tempo, tú estarás abrazando un hijo varón. você estará abraçando um filho homem. Y cuando llegó el otro año, E quando chegou o outro ano, su bendición llegó así como el profeta lo había dicho. a sua bênção chegou assim como o profeta havia dito. La bendición la alcanzó A bênção a alcançou, porque ella fue bendición primero en la vida de hoy. porque ela foi bênção primeiro na vida de hoje. A ver, mis queridos hermanos, este niño fue creciendo. Sabe, meu querido irmão, esse menino foi crescendo. Y un día trabajando con su padre, Um dia trabalhando com seu pai, empezó el niño a quejarse de dolor de cabeza. o menino começou a queixar-se de dor de cabeça. Se puso mal. E ficou bem mal. El padre le dijo a su criado, llévenlo donde su madre. E o pai disse aos criados, leve até onde está sua mãe. Y llevaron el niño donde estaba la E madre. levaram o menino até a mãe. Y el niño quejándose puso la cabeza sobre la palma E o de su menino madre. se queixando colocou a cabeça sobre a perna da sua Y mãe. ella sobándole la cabeza. E ela acariciando a sua cabeça. Dice la Biblia que al mediodía Disse a Bíblia que ao meio-dia, su hijo murió. o seu filho morreu. Yo le estoy hablando de cómo es que tenemos que caminar. Eu estou falando a você de como nós devemos caminhar. Hablé cómo conseguir su Eu bendición. falei como conseguir a sua bênção. Ahora, a través de esta mujer podemos ver cómo nosotros tenemos que aprender a retener nuestras bendiciones. E agora com essa mulher nós temos que aprender como reter a nossa bênção. Escucha que estoy utilizando la palabra retener. Escute, eu estou utilizando a palavra reter. Y si utilizo estas palabras es porque podemos perder las cosas. E se eu uso essa palavra é porque nós podemos perder as coisas. Y muchos pierden las bendiciones que Dios nos envía, que Dios nos E da. muitos perdem as bênçãos que Deus nos envia, que Deus nos dá, Porque nos descuidamos. porque nos descuidamos, Porque no sabemos manejarlas. porque não sabemos como utilizá-las, Porque no sabemos manejar las situaciones cuando llegan a nuestra vida. porque não sabemos como lidar com as situações quando chegam na nossa vida. Nos desesperamos, nos mortificamos, Nos desesperamos, nos mortificamos, quitamos nuestra mirada de Dios. tiramos os nossos olhos de Deus Empezamos a correr de un extremo a otro como locos. e começamos a correr de um lado para o outro como loucos. La Biblia dice que los que actúan de esa A forma Bíblia diz que aqueles que atuam dessa forma es porque ya no tienen fe. é porque já não têm fé. Hebreos 11:6 dice que el que no tiene fe no agrada a Dios. Hebreus 11:6 diz que aquele que não tem fé não agrada a Deus. Y nosotros tenemos que aprender a retener las E bendiciones. nós temos que aprender a reter as bênçãos. Especialmente cuando lleguen las circunstancias a nuestras vidas. E principalmente quando chegam as circunstâncias das nossas vidas. Escucha, hermano, ¿cómo tú manejas la situación que ha llegado a tu vida? Escute, meu irmão, como você lida com situações que chegaram à sua vida? Yo sé que todos han venido aquí y que muchos de ustedes tienen problemas y Eu circunstancias. sei que muitos vieram aqui e muitos de vocês têm problemas e circunstâncias. Cuando llegó esa circunstancia a tu vida, ¿cómo tú la manejaste? Quando chegou esse problema, essa circunstância à sua vida, como você lidou com isso? ¿Cómo tú actuaste? Como você atuou? ¿Qué tú O hiciste? que você fez? Muchas de estas circunstancias que han llegado a nuestras vidas, Muitas dessas situações que chegaram à nossa el vida, propósito de ellas o propósito delas es de robarnos a nosotros la fe, é de roubar de nós a nossa de fé, hacer que nosotros quitemos nuestra mirada de Dios. de fazer com que tiremos os nossos olhos de El Deus. diablo quiere verte preocupado. O diabo quer ver você El preocupado. diablo quiere verte O mortificado. diabo quer ver você El diablo mortificado. quiere verte O desesperado. diabo quer ver você El desesperado. diablo quiere verte llorando. O diabo quer ver você Quiere chorando. verte corriendo hacia los vicios, Ele quer ver você correndo até os vícios, hacia las supersticiones. até as superstições. Él quiere verte actuando de esa Ele forma. quer ver você atuando assim, Porque Él sabe muy bien que el que actúa de esa forma porque ele sabe muito bem por que você atua dessa forma. es porque has quitado tu mirada de É Dios. porque você tirou os seus olhos de Deus. Nosotros tenemos que aprender a retener las Nós bendiciones, temos que aprender a reter as bênçãos, manejar esas circunstancias
circunstancias, lidar com essas situações, ejerciendo nuestra fe sobre ellas. exercendo a nossa fé sobre elas. El niño se le muere, E o menino morreu, su único hijo. seu único filho. La Biblia no dice que empezó a llorar. A Bíblia não diz que ela começou a La chorar. Biblia no dice que se A desesperó. Bíblia não diz que ela se La desesperou. Biblia no dice que se mortificó. A Bíblia não diz que ela se mortificou. La Biblia dice que ella tomó su hijo A Bíblia diz que ela tomou o seu filho y entró a la habitación del profeta e entrou lá no quarto do profeta y acostó a su hijo en la cama del e profeta colocou o seu filho na cama do profeta y cerró la puerta detrás de e ella. fechou a porta que estava atrás dela. La Biblia no dice que ella murmuró contra Dios. A Bíblia não diz que ela murmurou contra Deus. La Biblia no dice que reclamó a Dios A Bíblia não diz que ela reclamou a Deus o que se enojó contra Dios. ou que ficou brava com Deus. Ella tomó su problema Ela pegou o seu y problema lo llevó a la habitación del e profeta. levou até o quarto do Y profeta. ahí cerró la puerta E de aí ese lugar. fechou a porta desse lugar. La primera de Pedro 5:7 A primeira de Pedro 5:7 dice: deposita en mí todas tus preocupaciones, diz: deposita em mim todas as suas preocupações, pues yo cuidaré de ti. pois eu cuidarei de você. Deposita todas tus angustias, Deposita todas as suas angústias, pues yo tendré cuidado de vosotros. pois eu cuidarei de vós. Eso es lo que nos dice Dios, Isso foi o que nos disse que Deus. le entreguemos a Él lo que nos preocupa. Que entreguemos a Ele aquilo que nos preocupa. A veces nos preocupamos primero Às vezes nós nos preocupamos primeiro y luego queremos ir donde Él. e depois queremos ir aonde Ele está. La palabra preocupar A palavra preocupar significa entrar en un territorio que todavía no existe. significa entrar num território que ainda não existe. Por ejemplo, Por exemplo, llega el médico y te dice que tienes cáncer. chega o médico e diz que você tem câncer. Rápido te mortificas, te desesperas. Rapidamente você se modifica, se Y desespera, empiezas a llorar. começa a chorar Y empiezas a pensar y creer en lo peor. e começa a pensar e acreditar no pior. Piensas en muerte. Você pensa na morte. El médico todavía no te ha dicho que te vas a morir. O médico ainda não disse que você ia morrer, Pero ahora te vas a morir porque eso es lo que tú estás creyendo. mas agora você vai morrer, porque é o que você está acreditando, Porque ocupaste ese porque lugar. você ocupou esse lugar. La Biblia nos dice que le entreguemos a Él a todo lo que nos preocupa. A Bíblia nos diz que entreguemos a Ele tudo aquilo que nos Que se lo preocupa, depositemos a Él. que depositemos nele. La Biblia nos dice que tenemos que ir donde los médicos. A Bíblia nos diz que nós temos que ir aos médicos, Porque Él ha dado conocimiento a los médicos. porque Ele deu conhecimento aos médicos. Y de la tierra Él produce medicina. E da terra Ele produz medicina. Y muchos utilizan esos versículos E muitos utilizam esses versículos para justificar su falta de fe. para justificar a sua falta de fé. Pero si leyeran bien esos versículos, Mas se lessem bem esses versículos, comienza diciendo: como está dizendo, ve primero donde Dios começa dizendo: vá primeiro aonde está Deus, y luego donde los e médicos. logo depois aos médicos. Hay un orden en todo, mi querido. Há uma